Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, não é? Com esse projeto. Eu sou Deniese Souza, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ribeira do Pombal, que temos como pastor-presidente o pastor Demétrio Paim. Eu sou professora da Escola Dominical da classe de senhoras, juntamente com o presbítero Cideval. E mais uma vez foi nos dar essa missão. Estamos falando, aos domingos, temas referentes à Escola Bíblica Dominical, porque ainda não podemos estar reunidos ali no templo. E aí estamos fazendo esse projeto online, que é uma honra e somos sempre gratos a Deus por isso, porque o Senhor nos chamou para essa boa obra e nós somos gratas ao Senhor por essa bênção. E como eu falei no domingo passado, a nossa revista está baseada na Igreja Eleita, que é a Igreja de Éfeso. A carta de Efésios está em nossa Bíblia Sagrada, escrita pelo nosso querido apóstolo Paulo. E é uma carta maravilhosa, assim como todas as outras que ele tem escrito. E domingo passado nós tivemos uma aula introdutória. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. O que é sublimidade? Esse nome tão bonito. É uma qualidade daquilo que é sublime, daquilo que é divino, daquilo que vem de Deus. Se são bênçãos espirituais, somente em Cristo, somente com Cristo, porque só Ele pode nos dar bênçãos espirituais. E a nossa lição de hoje, ela tem como texto áureo, Efésios 1:3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Ou seja, nesta lição deste domingo, nós vamos falar sobre o que há de melhor, que são as bênçãos espirituais que Deus preparou para nós. Não somos merecedores, não somos dignos, mas pela bondade do Senhor, nós recebemos e temos direito. E vamos falar um pouco no decorrer desta lição sobre que bênçãos são essas, como nós recebemos essas bênçãos, como elas são fundamentais em nosso dia a dia, em nosso viver, em nosso cotidiano, em nossos relacionamentos, a importância das bênçãos espirituais. Vivemos em um tempo onde se busca mais coisas materiais, coisas que satisfazem ao ego, à carne, mas não entendendo que a maior riqueza que nós podemos ter são as bênçãos espirituais. E como é que elas estão divididas nessa lição? Ela tem 3 pontos. Primeiro ponto, a nova posição em Cristo, que divide-se em 1, a doxologia, 2, as bênçãos espirituais e 3, a nova condição. Temos o segundo ponto, uma vida cristocêntrica neste mundo. 1, a revelação do mistério. 2, a plenitude dos tempos. E 3, louvor da sua glória. E como terceiro ponto, nós temos o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O selo do Espírito Santo e 2, o penhor da nossa herança. Lembrando sempre que é fundamental que todos os alunos estejam lendo o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, porque ele é base que foi usada para esta nossa revista desse trimestre. Então, quando as irmãs forem lendo, vai estar na sequência, com certeza vai ter um entendimento melhor do que Paulo quis nos dizer e também o nosso escritor. Na introdução diz assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Porque Deus sempre teve um plano para o homem. Deus sempre projetou o melhor para o homem. Mas o homem sempre tende a buscar o mal. Sempre tende a se desviar daquilo que Deus projetou. Porque sempre o que Deus projeta é bom, é perfeito. Mas nós saímos desse projeto. E desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação dele com a humanidade caída. Por que caída?
que nós sabemos que lá no início, quando Adão pecou, todos ficaram com esse peso, com esse pecado, tornamos-nos pecadores, dignos da misericórdia do Senhor. E no projeto de Deus, no seu plano divino, ele enviou um Salvador para que nós tivéssemos direito a essas bênçãos espirituais. E aí fala a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos. Após aquele pecado, após aquele ato de Adão e Eva, nós fomos destinados à morte. Mas Deus tinha um plano, ele tinha um projeto. E Paulo fala muito bem disso aqui no livro, na carta aos Efésios, que é importante mais uma vez que vocês leiam. Aí fala da doxologia. O que é doxologia? Paulo faz essa doxologia no livro, na carta aos Efésios, durante 14 versículos. O que é isso? É um louvor a Deus, é um tributo ao Senhor. Inclusive, aproveitando, é muito importante, irmãos, quando nós vamos fazer orações, quando nós vamos nos deleitar na presença do Senhor, tirarmos um tempo para expressar a nossa gratidão, a nossa admiração, o nosso amor, o nosso expressar o que nós sentimos a Deus. Porque se nós estamos aqui, se nós vivemos, se nós temos acesso ao Pai, é pela misericórdia dele. Então Paulo fez essa doxologia que foi louvor a ele pelo que ele é. E ele expôs isso na epístola, porque ele começa logo com uma frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, bendito seja, louvado seja. Ele fez toda essa declaração de amor que estão nesses 14 versículos. Aí, quais são essas bênçãos espirituais? Que bênçãos espirituais são essas que o Senhor nos concedeu para que nós pudéssemos ser gratos eternamente? Elas não são materiais, são espirituais e vêm de lugares celestiais. Primeiro, Deus nos elegeu para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Depois, ele nos predestinou para sermos filhos dele. Nesse plano celestial também, ele se revelou a nós através da palavra dele. Na palavra dele nós conhecemos ao Senhor e nos predestinou como filhos do Senhor e nos redimindo pelo sangue de Jesus, perdoando assim os nossos pecados. E tudo isso provém de Deus. Porque olha como é interessante a inclusão da Trindade nesse projeto, nesse plano de salvação, onde Paulo fala tão bem aqui na carta aos Efésios. Esse plano, Deus planejou, ele foi o arquiteto da situação, do projeto, de todo o amor, toda a misericórdia. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele realizou esse projeto de Deus quando ele veio ao mundo e morreu na cruz por nós, como nós estamos agora em um período que as pessoas consideram, né, como o período da Semana Santa, como chamam, que foi todo o processo da morte e da ressurreição de Cristo. Então, se ele não tivesse aceitado participar desse plano, deixando a sua glória e vindo sofrer aqui por nós, o plano não teria sido perfeito. E em seguida o Espírito Santo, que garante. Por que nós temos o Espírito Santo como garantia do plano de Deus? Porque quando Jesus Cristo ressuscitou e ele subiu para estar com o Pai, ele disse que enviaria um Consolador. Enviaria um que estaria conosco. Enviaria um que nos consolaria, que estaria todo o tempo nos acompanhando. E isso é o Espírito Santo. Porque ele está conosco para nos dar força, para nos orientar. Nós precisamos orar ao Senhor e pedir para termos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. E não apenas ouvir, mas obedecer. Porque o obedecer é melhor do que sacrificar. E quando nós ouvimos a Deus e nós obedecemos, essas bênçãos, elas são cada dia maiores em nossa vida. Porque nós temos a nova condição em Cristo. Essa nova vida é somente para os que estão em Cristo. Nós precisamos nos declarar que somos soldados de Cristo. Precisamos declarar que aceitamos a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio para todos, mas nem todos o aceitarão. Nem todos irão morar com Cristo. Nem todos irão passar pela eternidade com Cristo.
E desse modo, nós não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E no segundo ponto, já vem falando um pouco melhor sobre isso. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Nos descobrindo, foi nos revelado aquilo que Ele agrada fazer por amor e misericórdia. Foi nos descobrindo o mistério da salvação. Foi descobrindo, sua vontade foi executada por intermédio de Cristo. Aquilo que Ele havia planejado para o homem, ter uma vida em Cristo, por Cristo e para Cristo. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. A nossa mente precisa ser uma mente de Cristo. Nós nascemos de novo. Nós não somos mais do pecado. Nós hoje vivemos para Cristo e precisamos termos um comportamento como filhos de Deus. Qual é a plenitude dos tempos? Para o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Porque nós fomos criados por Cristo, para Cristo, e tudo subsiste em Cristo. Ou seja, precisamos entendermos que, pelo pecado de Adão, nós estávamos perdidos, éramos bastardos. Porém, em Cristo, nós somos incluídos no plano de salvação e hoje somos filhos de Deus. Mas para entender e viver esse projeto de bênçãos espirituais, nós precisamos ter comunhão com Deus. Precisamos ter uma vida com Cristo. Precisamos sermos verdadeiros discípulos de Cristo aqui neste mundo. Não tem como fugir da responsabilidade. Nós somos o sal, nós somos a luz. Nós precisamos fazer diferença de uma maneira positiva, de uma maneira que venha contribuir para que as pessoas vejam o que é viver em Cristo e sintam também vontade. Apesar que nós sabemos também que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, cabe a nós darmos um bom testemunho, cabe a nós orarmos, cabe a nós sermos exemplos de Cristo. Porque, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão, ela é restaurada completamente em Cristo. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Está na Bíblia. Por que é que as pessoas, quando alguém morre, choram tanto? Sofre tanto, mesmo nós sabendo que todos vamos morrer um dia, porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para ter vida eterna, mas o pecado de Adão, aquilo que ele cometeu, trouxe a morte como o pagamento, como o salário do pecado. Mas nós ressuscitaremos em Cristo e viveremos eternamente com Ele. Ou seja, nós fomos criados para viver eterno. Por isso que nós não entendemos essa morte. E a salvação veio para todos. Porém, nem todos receberam. E essa administração desse plano é na plenitude dos tempos. É no tempo de Deus, na forma que Deus quer. Porque é um tempo que é previamente determinado, porém está sob o domínio de Cristo. Porque tudo o que está acontecendo não é surpresa para Deus. Não é surpresa para aqueles que leem a palavra e meditam. Porque tudo é mister que tudo isso aconteça. E nós, como temos as bênçãos celestiais em nossa vida, temos Cristo em nós, precisamos entender isso e vivermos de uma maneira que estamos descansando no Senhor. Porque todas as coisas estão sob o domínio de Cristo. E o terceiro ponto fala que as bênçãos são destinadas à igreja, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ou seja, não escolhe raça, não escolhe denominação, não escolhe quem é melhorzinho, não são pelas obras, é pela fé em Jesus Cristo, pela graça imerecida. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. E como terceiro e último ponto, nós temos o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. É o Espírito Santo que nos sela. É o Espírito Santo que faz, digamos assim, que ele fecha todo o projeto. Porque Deus planejou, Jesus Cristo veio e executou e o Espírito Santo sela.
O que é esse selo? O selo do Espírito Santo, ele precisa estar em nós. Existem muitas falas, existem muitas teorias a respeito do Espírito Santo, fruto do Espírito, são coisas muito abrangentes. Mas aqui em especial nós vamos falar desse selo, que é o quê? Que por meio da fé, se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Ou seja, todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele recebe o selo do Espírito Santo. Ele já tem o Espírito Santo nele. O Espírito Santo passa a habitar dentro dele, porque ele aceitou a Jesus, ele é uma nova criatura, ele é um novo homem, ele já vive em Cristo. E esse Espírito Santo identifica e testifica perante Deus sobre nós. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes a gente acha que não sabe orar, eu não sei falar, mas não somos nós, é o Espírito Santo que habita em nós. Ah, mas será que ele habita em nós? Se você é convertido, se você aceitou Jesus, o Espírito Santo mora em você. E se você acha que ele não mora em você, tem alguma coisa errada. Porque ele é o selo. É ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz em nós um verdadeiro relacionamento com o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. E aí, para finalizar, tem o penhor da nossa herança, que é a garantia que o Espírito Santo é o depósito que garante nossa herança em Cristo. Isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Está selado, e somente naquele grande dia que o dono, aquele que nos comprou com o sangue derramado na cruz, é que é o nosso dono. E a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. E a nossa conclusão diz o seguinte: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na sua restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino será plenamente executado. Ou seja, as bênçãos espirituais é o que nós precisamos, que é a salvação, que é a certeza que um dia irá morar com Cristo. É o Espírito Santo habitando em nós, nos conduzindo, nos moldando, nos adequando ao plano divino. Não há bens materiais que possa superar as bênçãos espirituais. É importante termos bênçãos materiais, sim. Precisamos, que estamos vivendo aqui no mundo, mas as bênçãos espirituais, elas são muito mais importantes. Busquemos comunhão com Deus. Busquemos ouvir a voz do Espírito Santo, porque isso é aquilo que nós temos em Cristo, para vivermos em Cristo, por Cristo e para Cristo. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, que possa estar abençoando a sua vida com esta palavra. E que você sinta no seu coração o desejo de se alimentar desta palavra, que ela é viva e eficaz. E ela traz ensinamentos muito importantes e concernentes àquilo que precisamos viver, porque ela se renova todos os dias. Busquemos ao Senhor, não nos deixemos nos levar por coisas que estão nos rondando, mas confiemos no Senhor e busquemos entender o que o Espírito Santo tem falado às igrejas, o que o Espírito Santo tem falado a nós. Que Deus nos abençoe. Eu peço perdão aos irmãos por qualquer coisa, não sou profissional nessa área, mas eu louvo a Deus também pelas pessoas que estão me ajudando, pela minha filha, e que Deus abençoe a todos. Continue orando pela irmã Dene, continue orando por esta cidade, continue orando pela nossa igreja, por esse estado, pelo mundo. Não deixemos de orar, que a palavra de Deus nos orienta que devemos orar pelos nossos governantes, pelos nossos líderes. Oremos.
A oração sempre resolve. Oremos sem cessar. Que Deus abençoe e que tenhamos um dia de paz. Porque comemoramos hoje, não é? O domingo de Páscoa, que na verdade é o dia que Jesus ressuscitou. Ele morreu na cruz para cumprir o plano divino do Senhor, para cumprir o plano de salvação. E ele ressuscitou e deixou o Espírito Santo conosco, habitando em nós, porque nós somos vasos de barro, mas em nós habita a excelência do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.